Salmo 143, versículo 10, está escrito assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o Espírito Santo nos guia, e aquilo que é montanha, que é luta, que é adversidade, ele aplana os caminhos. E eu pergunto, você crê nisso? Então eu vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Você crê que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche seus olhos, aplaudindo e vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Toma agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Davi escreveu esse salmo em um momento de adversidade. Os salmos foram escritos em forma de música, de canção, não é? Cerca aí de pouco mais de 80% dos 150 salmos foram escritos por Davi, mas tem também salmo de Moisés, tem salmo de Salomão, tem salmo de Asaf. E neste momento que o Espírito Santo inspira a escrever este salmo é um clamor, porque ele está em um momento de adversidade, de luta, de perseguição. Os inimigos o perseguiam. Mas ele compreende de maneira clara que a vontade de Deus tem que ser prioridade na sua vida. E ele tem um exemplo já do seu antecessor, não é? Do seu antecessor, que na realidade nessa época ainda era rei, que era Saul. Saul foi ungido rei, não é? O Espírito Santo veio sobre ele até começou bem, fazendo a vontade de Deus, só que dali a pouco ele deixa a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Se você ler, por exemplo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, Samuel vai dizer a ele: Saul, reúna o povo, vá lá ao monte, me aguarde lá, que em 7 dias eu vou lá para sacrificar. Muito bem, passam-se os dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no 7º, Samuel estava demorando, estava tardando, mas ainda era o 7º dia, e aí o povo começou a ir embora. O Saul, em vez de chamar o povo e dizer, vamos aguardar, o profeta vai chegar, ele vendo que o povo ia embora, ele pega e diz, traga aqui os sacrifícios, e apresenta ele mesmo. Em seguida Samuel chega, e o Samuel diz para ele, que loucura você fez. Se você tivesse obedecido a palavra do Senhor, Deus teria confirmado o teu reino, mas porque você fez tal loucura, Deus já se tem provido de um novo rei, um homem segundo o seu coração. Muito bem, Deus vai dar a ele uma nova oportunidade. Tempos depois, tem umas batalhas, enfim, tempos depois Deus usa Samuel para dar uma nova ordem, agora lá no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. E a ordem é clara, Saul, vá contra os amalequitas e os extermine, não perdoe ninguém. Destrua o povo todo, desde o velho ao menino, até o que mama, as ovelhas, as vacas, extermine tudo, não perdoe nada. Se você ler lá, do versículo 1 em diante, Deus vai dizer dessa maneira. E por que Deus dá tal ordem? Porque os amalequitas, né, se você ler o livro do Êxodo, capítulo 17, os amalequitas eram um povo traiçoeiro, e foi a primeira batalha que o povo enfrentou quando saiu do Egito.
Os amalequitas atacavam a traição pela retaguarda, e aí é quando Moisés, né, vai dizer para Josué convocar os homens e ir à batalha. Moisés sobe no monte, intercede, enfim, Deus dá a vitória, e Deus vai dizer que iria riscar a memória de Amaleque da face da terra. Em Deuteronômio 25, Deus repete essa fala através de Moisés e vai fazer através de Saul. Só que o Saul, ao invés de fazer do jeito que Deus falou, a vontade de Deus, chega lá, ele reúne um exército, 200 mil homens, vão à batalha, e aí ele mata o povo, mas não mata o rei. Deixa o rei Agag, o rei dos amalequitas, vivo. Quando os homens veem o rebanho, e aí eles começam a olhar e dizer, nossa, que vaca bonita, que ovelha bonita, não vamos matar essa vaca, esse boi não, vamos matar aquela é velha, é magra, é isso, aquilo, né? Aí vai dizer o texto que mataram a todo animal vil e desprezível, mas pouparam o melhor do gado, e eles pouparam para eles mesmos. Eles pouparam para depois repartir o despojo, porque quando se ganhava uma guerra, o vencedor ficava com os bens do vencido. Saul leva o rei como prisioneiro para tripudiar dele, para dizer, eu venci, eu sou bom, eu sou o cara, você perdeu. Mas não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eliminasse tudo e todos. Mas ele não fez do jeito de Deus, ele fez do jeito dele. Diga para a pessoa que está do teu lado, do jeito de Deus, dá certo. Do nosso jeito não dá certo. Jesus vai dizer lá na frente, não é? O que eu estou fazendo, vocês podem não entender hoje, mas vai entender depois. Quando eu compreendo que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, ainda que eu não entenda, eu tenho que fazer do jeito que Deus falou. E aí você conhece a história, né? Saul leva o rei preso, levam lá o rebanho, depois Samuel chega e ele diz, oh, bendito do Senhor, que bom que você chegou. E o Samuel diz, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? Tem uns chocalhos aí, tem umas vacas mugindo, que negócio é esse? Então, eu fiz tudo o que Deus mandou, do jeito que Deus falou, eu fiz. Mas não fez do jeito que Deus mandou. E aí Samuel vai dizer, não, você está insistindo, você não fez do jeito que Deus mandou. E aí Deus vai usar Samuel para dizer que a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus se agrada mais na obediência, porque ele não fez do jeito que Deus falou, a vontade de Deus, ele fez do jeito que ele achou melhor. Isso é perigoso, amados. Quando nós compreendemos que a vontade de Deus tem que ser prioridade, nós temos que colocá-la em primeiro lugar. E compreenda que na Escritura, a vontade de Deus, por exemplo, vem de maneira geral para todos. Então, em âmbito macro, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:3, e essa é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. Deus quer então que o seu povo seja santo. Deus quer então que todo o seu povo ore a Ele. Deus quer que todo o seu povo entregue o coração a Ele. Deus quer que todo o seu povo creia na sua palavra. Além da vontade de Deus, de maneira geral, que serve para todos nós, há situações específicas que Deus vai tratar a cada um individualmente. Que Deus vai dar uma direção específica, uma palavra específica, vai requerer algo de maneira específica. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No texto lá do Saul, o Samuel vai dizer para o Saul, vou embora, Deus não se agradou disso aí, você pecou, você errou, ele não se arrependeu. Samuel disse, estou indo embora. E aí ele falou, não vá não, ele falou, vou, e vai dizer o texto que o Saul pega ele na capa e rasga, e quando ele rasga, Samuel vai dizer para ele, Deus também rasgou o teu reino. E o negócio dele era aparecer para o povo. Vamos lá ler rapidinho, 1 Samuel capítulo 15. Ele vai dizer de maneira clara que ele quer ser honrado diante do povo. 1 Samuel 15, versículo 30. Leia aí comigo, só esse versículo. 1 Samuel 15, 30. Disse ele então, é o Saul falando para Samuel, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor
Meu Deus. O que é que ele quer? Ele quer status. Porque se o Samuel estiver do lado dele, aos olhos de todo o povo, Deus está com ele. Só que Deus estava com ele de aparência, porque ele não fazia a vontade de Deus, ele fazia a sua própria vontade. E querido, querida, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós temos que compreender que às vezes a vontade de Deus vai colidir com a nossa própria vontade. Nós encontramos orientação clara na carta aos Gálatas, dizendo que nós temos que andar em espírito para não satisfazer os desejos da nossa carne. Às vezes a carne deseja o que Deus reprova. Às vezes os pensamentos divagam por situações que Deus não aprova. Às vezes o coração deseja o que é reprovável aos olhos do Senhor. E aí eu tenho que compreender que eu tenho que abrir mão da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus, para colocá-lo em primeiro lugar. Davi, entendendo isso, né, quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele é ungido, ele coloca o Senhor em primeiro lugar, ele vai compreender que diversas vezes ele abre mão da sua própria vontade. Quando ele está sendo perseguido por Saul, houve situações de Deus dizer para ele: Davi, vai lá para livrar a cidade de Keila. Tem uma cidade chamada Keila. E aí Davi diz: o Senhor vai ser comigo, eles vão me guardar, me livrar. E ele estava sendo perseguido pelo Saul. E Deus diz: você vai lá, você vai livrar eles, e eles vão entregar você para o Saul. Mas não se preocupe, eu te livro. Olha só, se coloque por um instante no lugar de Davi. Você ir lutar uma guerra que não é sua, para defender a vida alheia, porque Deus mandou fazer, e Deus ainda te avisa: vão ser ingratos, vão te trair, vão te entregar, mas eu vou ser com você. Se coloque por um instante no lugar de Davi. O que você ia pensar? Que morra essas pestes. Vai para o inferno, Satanás, eu vou lutar, eu vou arriscar minha vida para defender essa turma que depois vai me trair. Isso aí. Mas como ele era dirigido pelo Espírito Santo, como ele não fazia mais a vontade dele, ele fez a vontade de Deus. Ele foi lá e lutou, ele defendeu, ele venceu, entregaram ele, traíram ele. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo tem revelação. Deus mostra tudo com antecedência. Oh, querido, faz a vontade dele, faz a vontade dele, que ele te surpreende. Aos Hebreus 10:36 está escrito o seguinte, vai lá comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36, nós temos que fazer a vontade de Deus, ainda que no momento não compreendamos, não entendamos, é melhor fazer a vontade dele. Aos Hebreus 10, verso 36, assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus tem promessas a cumprir, só que a vontade dele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A vontade dele tem que ser realidade na nossa vida, não só com palavras, mas também com atitudes, com ações. Oh, queridos, às vezes não pode ser como Saul, que na hora do aperto, que na hora da dificuldade, dá um jeitinho e dá uma desculpa depois. Ah, eu pequei porque não tinha outro jeito. Ah, eu vacilei porque não tinha outra situação. Não, querido, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. E é melhor fazer a vontade de Deus. É melhor fugir do pecado. É melhor se afastar, se santificar. É melhor obedecer à vontade do Senhor. Saul não entendeu isso, mas Davi entendeu. Davi entendeu que a vontade de Deus tem que ser prioridade. Não foi o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Quando eu abro mão da vontade de Deus para fazer a minha própria vontade, pouco a pouco eu estou rejeitando o Espírito Santo. Foi o que o Saul fez. Nós não lemos na Bíblia em nenhum lugar Saul falando: Senhor, não quero mais tua presença, tira de mim o teu espírito. Não lemos isso em lugar nenhum. Ele demonstrou isso com ações, com atitudes. Nós lemos no livro de Provérbios, no capítulo 2, aliás, Cantares, Salomão dizendo que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Pequenas coisas. É a vida do dia a dia, pequenas atitudes, né?
Por exemplo, uma hora olha o que não deve, outra hora fala o que não deve, outra hora pensa o que não deve. Se continuar desse jeito, uma hora não ora, outra hora não medita na palavra, as pequenas coisinhas que vai juntando, se não houver vigilância, dali a pouco o negócio cresce. Quem está entendendo, diga amém. Perfeito é só Jesus, mas o Senhor quer trabalhar em nós e nos aperfeiçoar, e nós temos que querer isso também. Davi não era perfeito, mas por que ele era homem segundo o coração de Deus? Porque o coração dele era voltado para Deus, o coração dele era inclinado a buscar o Senhor, a priorizar a vontade do Senhor, a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, e assim Deus espera de nós. Vacilou, se arrepende e deixa, não vacila de novo, Viu o que não devia? Senhor, não quero mais ver isso. Fez o que não devia? Senhor, eu não quero mais fazer isso. E se policie, e tome cuidado, e vigie, e coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Senão, pouco a pouco, vai rejeitando o Espírito Santo, e pouco a pouco vai trazendo as vacas e as ovelhas que o Saul trouxe, Trouxe lá dizendo que era para Deus, mas não era coisa nenhuma. Querido, Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico. Deus conhece as intenções do nosso... Alguém aqui já fez aquele exame chamado endoscopia? Você sabe o que é a endoscopia, A endoscopia pega um cano, um tubo, enfim, com a câmera na ponta e enfia assim na boca. E vai, E vai 7 metros. Você sabe que o nosso intestino tem 7 metros. E a endoscopia, o tubo vai lá e filmando tudo, e o médico vendo. A pessoa está dopada, claro, No tempo. Está como acordada, vendo um tubo descendo e entrando e andando aqui dentro, 7 metros, mas vai filmando tudo. A endoscopia literalmente vê as entranhas. Deus não precisa de uma máquina para ver isso tudo. Deus olha para mim e para você e vê o que está mais no íntimo e no profundo do nosso coração. E Ele vê quando há verdade, Ele vê quando há sinceridade, quando a vontade dEle é prioridade ou não. Ou quando o que é prioridade é a minha própria vontade, e a vontade dele vem depois. Davi compreendeu. E ele vai falar de maneira clara: ensina-me a fazer a tua vontade. Mas ele diz mais, volta lá comigo no Salmo 143, onde começamos a mensagem. Ele diz mais, além de pedir para que Deus o ensinasse a fazer a vontade dele, ele diz mais no versículo 10, Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, e a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, pois és o meu Deus, guie-me o teu bom Espírito. Se tiver uma caneta, grife aí, guie-me o teu bom Espírito. Guiar é conduzir, é dar direção. Ele não quer ser guiado pelo seu próprio coração, pelos seus próprios sentimentos, pela sua alma, pelas suas emoções. Jeremias 17 nos diz a palavra que enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? E a resposta vem em seguida: eu, Senhor, esquadrinho os pensamentos para dar a cada um segundo as suas obras. Ele deixa claro para Deus: eu quero ser guiado pelo teu bom Espírito, eu não quero ser guiado pela minha carne, eu não quero ser guiado pelas minhas emoções. Querido, na hora do nervoso, como é que você age? Na hora do nervoso, você deixa a ira dominar? Na hora do nervoso, você fala o que não deve, não tem domínio próprio da língua? Na hora do nervoso, você age de maneira impulsiva? Não é isso que Deus espera de nós. Ele quer trabalhar aqui dentro. Ele quer trabalhar para que Ele tenha as rédeas da situação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que Ele só vai trabalhar se nós deixarmos. Davi então pede para ser guiado pelo bom Espírito do Senhor. Diga para a pessoa que está do outro lado: o Senhor é bom. Nós encontramos várias vezes na Escritura: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106, Salmo 107, 136. No Salmo 34, vamos ler rapidinho, Salmo 34, versículo 8. Olha o que diz aqui, Salmo 34, versículo de número 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Querido, se você deixar o Espírito Santo te guiar, ele vai te conduzir, e ele vai te guiar, e o caminho vai ser reto, e o caminho vai ser aplanado, e vai ser um caminho abençoado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No Salmo 26, volte aí uma página, duas. Salmo 26,
No versículos 11 e 12 diz assim: mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei o Senhor. Oh, querido, quem é guiado pelo Senhor anda no caminho plano. Anda no caminho plano. Volta comigo no Salmo 23, acredito que você saiba de cor. Eu quero ler só os 4 primeiros versículos, que vai falar justamente sobre a condução do Senhor. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas, a um lugar de descanso, a um lugar que só existe nele. Nós vivemos em dias de angústia, vivemos em dias difíceis, vivemos em dias trabalhosos, mas no Senhor há descanso, no Senhor há refrigério, e Ele quer te guiar a esse lugar. Ele aqui, como bom pastor, quer te pegar pela mão e dizer: meu filho, nesse lugar, na minha presença, tem descanso para a tua alma, tem refrigério para a tua alma, tem paz para o teu coração, tem renovação das forças, porque eu te guio e te conduzo. O versículo 3 diz: refrigera a minha alma. Olha só: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu. Ele nos guia por veredas de justiça, para que façamos aquilo que é reto aos olhos do Senhor, aquilo que é justo. O próprio Davi, ele faz um acordo com Jonatas, uma aliança, um pacto, e aí o Jonatas, filho do Saul, vai dizer: olha, eu sei que você é o próximo rei, que Deus escolheu, e eu sei que eu vou morrer, mas quando você for rei, use de beneficência com a minha casa, com a minha descendência. O tempo passa, o Jonatas morre, Davi se torna rei, e aí ele vai chamar o servo e dizer: tem alguém ainda da casa de Saul para que eu use de beneficência? E o servo diz: tem um tal de Mefibosete, filho de Jonatas, coitado, aleijado, sofreu um acidente quando era criança, 5 anos de idade, caiu dos braços da babá e uma carroça passou por cima, ficou aleijado, mas mora longe, ele mora num lugar de esquecimento, Lodebar. Davi diz: vai buscar ele, eu quero ele aqui. Quando traz o Mefibosete, se arrastando, o Mefibosete, as pernas, eram aleijadas, e aí ele se coloca diante de Davi e vai dizer: quem sou eu? Um cão morto para que você lembre de mim. E o Mefibosete, e Davi diz: não, para mim você não é um cão morto não, a partir de hoje você vai sentar na minha mesa, a partir de hoje você vai comer comigo, a partir de hoje a beneficência chegou a você e se estendeu a você. Davi está fazendo aquilo que é justo. Nós encontramos, por exemplo, se você ler 1 Samuel 30, quando eles vão à batalha depois do fogo de Ziclag, e eles vencem a batalha, pegam o despojo, e Davi manda repartir para todos. Ele não fica só para ele. Ele reparte não só para os 400 homens que lutaram, mas ele vai dizer para os 200 que ficaram lá no ribeiro. E ele diz mais: vamos pegar uma parte e distribuir para todo Israel, para que todos compreendam que a bênção de Deus é para eles também. Oh, querido, Deus quer ver um povo que anda em justiça. Deus quer ver um povo que faz aquilo que é reto. Você já reparou como nos nossos dias nós temos, por exemplo, acho que você já percebeu, um senso de injustiça no nosso país, um senso de impunidade? Quer ver um exemplo simples? Você tem coragem de pegar o teu celular na mão e sair andando a avenida inteira até o centro? Tem não? Mas não é teu celular? Por que você não faz isso? Ô, pastor, você é assaltado, está amarrado. Ou nada. Amados, vivemos em dias tão difíceis. Ontem eu vi uma reportagem rápida no jornal, uma cidade lá da Bahia, não lembro o nome, estava uma moça caminhando na rua, na calçada, com a bolsa. E dali a pouco passa uma moto, 2 cidadãos na moto. O garupa desce e vai nela e avança para pegar a bolsa. E ela luta para defender a bolsa dela. E dali a pouco o camarada puxa a bolsa, você sabe que o homem tem mais força que a mulher, arrasta a mulher no chão e chuta a mulher de todo jeito, e dá soco, e tira o capacete, e começa a dar capacetada na mulher no meio da rua, e o outro vem para ajudar, e a câmera filmando, e a mulher gritando: socorro, socorro, meu Deus, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E era uma rua cheia de casa, não sai uma viva alma para ajudar. Depois que largaram a mulher lá toda ferida, machucada, levaram os pertences dela embora,
aí a câmera mostra um portão abrindo, está tudo bem aí? Olha o senso de injustiça. Nós vemos em dias que a conjuntura geral do país, as leis, a justiça de maneira geral, favorece o bandido. É só no Brasil que preso tem tanto direito. É o país que tem mais direito no mundo para preso. É o país em que, por exemplo, um preso tem saidinha do Dia dos Pais, tendo matado o pai. Tem saidinha do Dia das Mães, tendo matado a própria mãe. Tem saída de Natal. Isso não existe em país nenhum do mundo, mas existe aqui. Então o senso de injustiça é notório no nosso país. Só que compreenda, ainda que o homem seja injusto, ainda que o homem não faça justiça, nós temos um Deus que é todo-poderoso, que é justo, que é fiel, Ele faz justiça a quem é fiel a Ele, a quem anda na presença dEle. Ele quer te guiar por veredas de justiça, Ele quer ver você fazendo aquilo que é reto aos olhos dEle. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai ser contigo. Faça o que é reto aos olhos dele, faça o que é justo. Deus quer ver um povo zeloso, fiel e de boas obras, um povo que é guiado pelo Espírito Santo. Amados, vivemos em dias que infelizmente muitos irmãos se dizem de Deus, mas só da boca para fora. Está cheio de escândalo por aí, mas nós não podemos ser motivo de escândalo, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E quando a vontade dele é prioridade, quando ele guia a nossa vida, diga assim comigo: eu vou andar num caminho plano. Aqui, eu acho que você já reparou a diferença de andar num lugar reto e andar em ladeira, né? Tem alguém aqui que a casa, a rua é uma ladeira? Sim, só uns 2, 3. Seguindo aqui a avenida, tem um poço ali na frente, a próxima rua, 10 vezes por outra eu indo embora, eu vou por aquela rua que é a esquina da casa do evangelista Val. Ela mora na primeira esquina da direita. E é um tobogã, não sei se é rua Filisberto, sei lá do que. Você vai assim, você desce lá embaixo, aí depois sobe, depois vai. Isso aí caminhando é terrível. Você subir, você descer, força as pernas. É diferente de andar num lugar que é plano. Quando Deus fala lá, quando Davi fala, guie-me o teu espírito por terra plana, querido, quando você faz a vontade de Deus, quando você deixa o Espírito Santo te guiar, ele vai facilitar as coisas. Aquilo que é montanha, aquilo que é monte, aquilo que é problema, ele vai aplanar os caminhos diante de você, ele vai agir, ele vai te conduzir, ele vai operar, ele vai livrar, ele vai abençoar. Porque às vezes para nós o que é uma grande montanha, Deus vai lá e plano o negócio, aplana, o caminho é aplanado. Nós vemos isso na vida de Davi, ele enfrentou diversas lutas, diversas batalhas. A primeira mais conhecida que fez dele herói nacional foi enfrentar o gigante, o Golias, né? Um homem de 2,90 metros de altura, só a armadura pesava 200 quilos. Mas ele vai com o Senhor à frente. Ele vai dizer para o Golias: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor. Eu vou a você em nome do Senhor. O gigante o amaldiçoa e diz: eu vou te matar, menino. Eu vou arrancar tua cabeça. Eu vou dar tua carne para as aves dos céus. Ele manda na lata: quem vai te matar sou eu, vou arrancar tua cabeça, vou dar a carne do teu povo para as aves, para que todos saibam que há Deus em Israel, que lá é que livra, que salva, não com lança, não com escudo, porque do Senhor é a guerra, querido, e esse mesmo Deus que está com você. E se você deixar Ele conduzir a tua vida, e se você fizer a vontade dEle, Ele coloca o gigante para baixo, Ele coloca o gigante no chão. Qual é o gigante? É uma doença. Qual é o gigante? É um problema familiar, financeiro. Deus quer derrubar esse gigante, Deus quer derrubar essa montanha para você andar no caminho reto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele facilita as coisas. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5, está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas tem que entregar o caminho para ele, mas tem que ter comunhão com ele, mas tem que ter intimidade com ele. Não pode conhecer Deus só de ouvir falar, tem que conhecer Deus e ter intimidade, comunhão.
Você sabe que é da vontade de Deus que a gente tem a vida de oração. Você sabe que é da vontade de Deus que a gente conheça a sua palavra. Você sabe que é da vontade de Deus que a gente guarde a palavra no coração para não pecar contra Deus. Você sabe que é da vontade de Deus que a gente se santifique. Agora, uma coisa é ser e conhecer a vontade de Deus, outra coisa é fazê-la, vivê-la. Pare e pense, quanto tempo você ora por dia? Pense você mesmo, você consigo mesmo. Quanto tempo por dia você ora? Quanto tempo? 5 minutos, 10, 15, 20, 1 hora? Quanto tempo você medita na palavra? Ô, pastor, mas a vida é tão corrida, e o dia a dia, e a correria, e não sei o quê. Sim, eu sei, a correria é grande. Os dias parece que estão, encolhendo. Você percebeu isso ou não? Estava falando isso no domingo agora, né? Estava falando aqui, acho que no culto da noite. Estava falando, gente, e era quase 7 horas da noite. Eu falei, parece que agora há pouco eu acordei, era 5:30 da manhã. E aí eu tomei banho, eu me arrumei, eu vim para cá, dei a aula da teologia às 7 horas, depois culto, e as demais atividades, culto, e já era o terceiro culto, já era 7 horas da noite, parece que foi, E os dias estão, parece que encolhendo, estão se abreviando, estão passando mais rápido. Se não vigiarmos, dali a pouco a chama do Espírito vai, apagando, diminuindo. E aí vai enfraquecendo, e aí vai perdendo a confiança, e aí vai perdendo a força. Davi compreendia que a vontade de Deus era a prioridade, que ser guiado pelo Espírito Santo é prioridade. Se ele orasse, se Deus dissesse vai, ele ia. Se Deus dissesse não vai, ele não ia, porque o que valia era a vontade de Deus. Se Deus guiasse ele para cá, ele ia para cá. Se guiasse ele para lá, ele ia para lá. E onde ele ia, Deus aplanava. Lutou muito, lutou muito. Diga para a pessoa que está atrás, você também vai lutar muito, viu? Vai ser muita luta, vai ser muita adversidade, mas quando o Senhor guia, o caminho se torna plano, a luta vira vitória, o problema vira testemunho, e o nome dele é glorificado. Entrega para ele, confia nele, e ele vai fazer, ele vai operar. Agora nós temos que ter comunhão com Ele. Nós temos que ser guiados de fato pelo Espírito Santo. Fala comigo em Romanos 8, versículo 14. O texto diz isso de maneira clara. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Versículo 12 em diante. Né? Versículo 12 a 14. Romanos 8, está escrito assim. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, o que está escrito aí? Morrerei. Só que olha aqui para mim, essa morte aqui, em primeiro momento, não é a literal. Foi o que o Adão e a Eva não entenderam lá no Éden. Porque Deus é o autor da vida. Sem Ele não há vida. Quando Deus diz lá no Éden, para o Adão e para a Eva, se comeres certamente morrereis. Em primeiro momento, não foi a morte física que houve, foi a espiritual, foi a ausência de Deus, foi a separação do Senhor, não é? Eles deixaram de fazer a vontade de Deus para fazer a própria vontade. Está escrito, Gênesis 3:6, vendo que o fruto era agradável, desejável, né? Tomou, comeu, e deu para o marido, ele comeu também, fizeram a vontade deles. Então, nós não podemos deixar a vontade de Deus para fazer a nós, senão corremos o risco de morrer, em primeiro lugar, espiritualmente, perder a presença de Deus. Depois é que veio a morte física. E se não houver a vida de Deus em nós, e essa vida nós recebemos através da palavra. João 6,63 está escrito, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E à medida que vamos ouvindo a palavra, a vida de Deus vai entrando, e vai vivificando, e vai vivificando, e vai fortalecendo, e vai fortalecendo, mas tem que entrar. Não é só entrar aqui não, é entrar no coração. É compreender, eu tenho que deixar a vontade da carne, eu não posso viver segundo a carne, mas eu tenho que matar a minha carne todo dia, eu tenho que mortificar a minha vontade, os meus desejos, para eu andar na presença de Deus, eu ser guiado pelo Espírito. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vivemos em dias, amados, infelizmente é com tristeza, mas é uma realidade que eu digo isso, tem muitas igrejas por aí que estão agindo igual festas, a bailes funk, comentei outro dia, né? Dá uma gugada lá, tem uma igreja aí, convidando os jovens
para um culto de jovens, e o título do culto de jovens é Vem Novinha. E o convite é uma boca, né, uma boca de batom vermelha, sabe, só a boca assim, e o fundo um funk, tucu, 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 e lá o nome, o endereço e tal, Vem Novinha. Vem Novinha? Que negócio é esse? Apologia à pedofilia. Apologia do jeito que o mundo faz. Que negócio é esse? E ainda dá desculpa dizendo, não, mas é que o Paulo disse, me fiz de tudo para ganhar a todos. Oh, querido, os jovens não precisam disso, eles precisam do Espírito Santo, é da unção do Senhor, é da palavra de Deus, é de exemplo, é de referência, é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, que renunciam à própria carne para viver a vontade do Senhor, que renunciam aos próprios desejos para viver a vontade de Deus. Você tem que ser referência na tua casa, no teu trabalho, para que a tua família, para que os teus colegas olhem e digam, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, ele anda no Espírito, é na unção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É filho quem é guiado. Não é só quem diz, eu já entreguei a vida para Jesus. Ah, mas eu já batizei, eu tomo ceia. Oh, querido, tome cuidado com isso. Tome cuidado para não virar religioso. Tome cuidado para não virar só frequentador de igreja. Provar e ver de que o Senhor é bom. E Ele quer derramar unção sobre a tua vida. E Ele quer te vivificar, e te renovar, e te encher, e te fortalecer. Para terminar, volta lá no Salmo 134. Olha o que Davi diz no versículo 11. Salmo 134, o versículo 143, aliás. Salmo 143, versículo de número 11. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. O Senhor quer nos vivificar, o Senhor quer nos renovar, o Senhor quer nos fortalecer para andarmos na presença dEle, fazendo a vontade dEle, guiados por Ele, e aí vamos andar em caminho plano, vamos andar num caminho iluminado, vamos andar uma vida abençoada, e toda luta que se levantar vai ser uma vitória, vai ser uma bênção, e vai ser vida vitoriosa nessa terra, e a eternidade inteira com Ele, desfrutando da glória dEle. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, que nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. O Senhor quer vivificar o povo dele. O Senhor quer renovar, Ele quer derramar óleo fresco sobre a nossa cabeça. Ele quer o nosso coração ardendo com o fogo do seu Espírito no nosso peito. Agora a vontade dele tem que ser regra. A vontade dele não pode ser regra só na igreja, só no culto, só nessas 2 horas e meia que passamos aqui, nesse período que passamos aqui. A vontade dele tem que ser realidade na nossa vida todo dia. Tem que ser vontade dele realidade em casa, no trabalho, em todos os lugares. E isso tem que decorrer de um coração sincero e verdadeiro, porque ele examina as intenções do coração. E se deixarmos ele de fato nos guiar, oh querido, todo o caminho vai ser aplanado. Toda luta, toda montanha que se levantar, Deus aplana. Se você lê Zacarias 4, Deus usa Zacarias para dizer a um descendente de Davi, de anos depois, a Zorobabel, que não é por força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo. Em seguida, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina. Os montes são os problemas, as dificuldades, representa isso. Quando o Senhor diz que vai conduzir por terra plana, vai tirar os problemas, vai facilitar. Oh, querido, Deus não quer ver o povo dele devorado pela angústia. Deus não quer ver o povo dele com o coração ansioso e preocupado. As angústias às vezes vêm, as preocupações às vezes vêm, mas quando a prioridade é a vontade dele, as demais coisas ele acrescenta. Ele aplana os caminhos, ele tira as dificuldades, e aquilo que é difícil para nós não é difícil para Deus, aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Ele quer levantar um povo que o ama de todo o coração. Ele quer levantar um povo que ama a palavra dele, a vontade dele. Um povo que ama se santificar, que ama obedecer, que ama andar na presença dele. E as bênçãos vão ser consequências. E ele não tem uma bênção ou 2 para nos dar, ele tem um pacote completo de bênçãos. Ele tem vida abençoada em casa, na família, no trabalho, em tudo que colocar as mãos.
mas isso o nosso coração tem que estar na presença dele. A vontade dele tem que ser prioridade. Tem que haver renúncia da nossa própria vontade. Não podemos ser como Saul, que deixou de lado a vontade de Deus para fazer a própria. Não, nós temos que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Isso às vezes nos mínimos detalhes, viu? Olha aqui para mim, já teve dias, vou lhe contar um exemplo simples, não para ser melhor que ninguém, que eu não sou melhor que ninguém, mas certa feita eu tinha organizado uma ida ao cinema com a minha esposa, com os filhos, e era dia da minha folga. Só que apareceu uma visita de última hora, e aí o Espírito Santo vai lá fazer a visita e vai lá orar. Eu queria ir para o cinema, eu já tinha combinado, eu já tinha preparado, mas eu abri mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Estou te dando um pequeno exemplo. E as coisas com o Espírito Santo não são só as grandes, começam nas pequenas coisas, nas pequenas. Deus, ele é detalhista e ele quer nos guiar nos mínimos detalhes. Agora nós temos que querer, nós temos que deixar, nós temos que pedir, nós temos que fazer como Davi: ensina-me a fazer a tua vontade. Eu não quero a minha, eu quero a tua. Guia-me, bom Espírito, em terra plana, e conhecer a Deus de verdade, andar na presença dele. Ele quer te guiar por um caminho abençoado, porque ele tem maravilhas a realizar na nossa vida. Amém?